No ano passado, aproximadamente 7 meses atrás, que foi quando eu comecei a pensar que eu estava prestes a completar 50 anos. E foi nesse momento que eu comecei a pensar 50 anos, né? Eu comecei a analisar minha situação. Eu, viciado, com uma dívida enorme no banco, com o filme queimado com o trabalho, com os amigos, com os relacionamentos afetivos, amorosos, sem perspectiva nenhuma. Foi quando eu comecei a analisar. Eu pensei assim, se eu arrumar um emprego agora, começar a trabalhar, ter um salário normal, eu vou levar aproximadamente uns 5 anos para eu resolver minha situação financeira. Mais uns 5 anos para eu comprar um carro. Aí eu chegaria nos 60 anos. Então, quando que eu ia ter aquilo que eu sempre imaginei, de ter uma vida confortável, morar na praia, ter um barquinho para eu poder dar uma passeada lá, né? Então foi nesse momento que eu comecei a pensar que eu jamais teria aquela vida que eu sempre imaginei, que eu jamais poderia ser feliz de novo. Então foi aí, naqueles momentos de angústia, naquela depressão, pós-pânico, né? Aquelas manhãs que eu passava a noite em claro e amanhecer no dia, e eu me vendo naquela situação. Enquanto eu pensava isso, que começou a aparecer uma imagem assim na minha cabeça, em que eu apontava uma arma para minha cabeça e puxava o gatilho, né? E um pensamento assim, né? Vou acabar logo com isso, né? Para que continuar sofrendo desse jeito? Em diversas ocasiões, quando tinha alguma situação que poderia ter perigo, que as pessoas falavam, não, toma cuidado, Daniel, toma cuidado com isso. E eu falava, acaba logo tudo, essa porcaria, essa merda, que acabe logo. Então eu passava esse pensamento na minha cabeça. E ao mesmo tempo, eu pensava, não pode ser, não é isso, minha história não pode terminar desse jeito. E aí um dia eu comecei a pensar, eu fui buscar lá atrás, fui ver, né, o dia, vamos dizer assim, o profissional que eu fui, os amigos que eu tive, as pessoas interessantes que eu conheci na vida, tudo que eu conquistei quando eu era criança, que eu queria mudar o mundo, que eu queria fazer algo grande, que eu queria fazer algo de importância. E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, né, não pode ser, eu posso fazer isso de novo, eu posso voltar a conquistar as coisas, tal. E aí eu peguei e falei, tá bom, então para eu conquistar isso de novo, o que eu preciso fazer? Comecei a olhar, comecei a pensar que levaria tempo, né? Levaria tempo. Eu teria que primeiro recuperar a minha autoestima, a minha dignidade. Eu precisaria cuidar da casa primeiro, né? Não poderia ter um trabalho ir lá, chegar no meio de todas aquelas pessoas, sabendo, eu comigo, sabendo da forma que eu estava vivendo lá em casa, né? Então foi o que eu comecei a pensar. Eu falei, não, a primeira coisa, eu preciso viver com dignidade, para eu recuperar minha autoestima, para eu poder ter ânimo, ter motivação para eu conseguir fazer as outras coisas, né? Começar a trabalhar. Então foi nisso que eu comecei a pensar, né? Que tinha que começar devagar, a fazer as coisas mínimas, cada vez melhor no dia a dia. Que eu comecei a pensar, eu falei, não, tem saída sim, né? Tem esperança sim, né? Eu posso fazer isso. E foi aí que surgiu, que veio a primeira conclusão na minha cabeça, muito boa. Que foi o momento que eu pensei assim, que eu falei, não, tudo isso, pensamento, né? De repente terminar com a própria vida, isso ocorreu por causa da minha cabeça. É a minha cabeça que tá falando isso, não sou eu. É ela que tá falando isso, porque para ela, essa é a forma mais fácil dela resolver todos os problemas que precisam ser resolvidos e também a forma mais rápida dela se livrar de todo esse sofrimento que eu tô passando. Então isso me deu um ânimo, né? Eu falei, não, é a minha cabeça, não sou eu. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu cheguei a outra conclusão, que esse pensamento de terminar a própria vida, ele é completamente o inverso da nossa natureza humana. Porque é assim, todo ser vivo ama a vida, né? Todo ser vivo quer viver. Qualquer ser, o mais irracional, o menor inseto que existe, ele foge diante do perigo de morte. Então todo ser vivo quer viver. E nós, com a natureza humana, o que significa a natureza humana, né? O que nos diferencia dos outros animais? Que é a nossa capacidade de raciocinar e de sentir. Então, essas capacidades nossas, que estão na nossa cabeça, né? A nossa cabeça é a ferramenta para a gente viver bem. Todas essas capacidades, né, de raciocínio, elas têm basicamente a única função, que é fazer a gente se sentir bem, a gente viver bem. Então eu comecei a pensar, né? Eu falei, puxa vida, se todo ser vivo quer viver, e nós, como seres humanos, com a nossa natureza humana, que isso, né, as nossas capacidades, que dá um sentido a mais para a palavra viver, que é aproveitar a vida em sua melhor forma. Então, se o ser vivo quer viver e a gente quer viver da melhor forma, quando passa pela nossa cabeça
esse pensamento da gente tirar a própria vida, isso é exatamente o oposto da nossa natureza, é exatamente o oposto da função da nossa cabeça. Então foi aí que eu comecei a pensar, eu falei, puxa vida, então a minha cabeça foi alterada, a minha cabeça ela não está mais correspondendo à função dela, que é escolher o melhor, que é procurar viver da melhor forma. E foi pensando nisso que eu peguei e pensei, né? Eu falei, puxa vida, quando algo não corresponde mais para aquilo que ele foi criado, né? Não corresponde mais à sua finalidade, é porque está estragado. Então eu pensei, por exemplo, numa geladeira, né? A geladeira, ela foi feita para resfriar e congelar. Então, se ela não está congelando, mas está resfriando, ela está estragada, parcialmente estragada, né? E se ela não está fazendo nenhum dos dois, ela está completamente estragada. Então, foi que eu comecei a pensar que, no meu caso, ela tinha sido completamente estragada, que é quando o momento que você não vê mais solução, que é totalmente o inverso, que você busca terminar com aquilo. Então foi aí que eu comecei a pensar, falei, puxa vida, minha cabeça tá estragada, né? E aí eu peguei e fui buscar lá no passado, para ver quando que tinha acontecido isso, né? Então eu fui vendo até que ponto que eu tava buscando o melhor para mim, que eu tava aproveitando a vida da melhor forma, né? E foi aí que eu cheguei naquela manhã que eu tive a consciência de que uma coisa que eu tinha escolhido, que eu achava bom no início, ela tinha se tornado ruim e eu aceitei. Então foi nesse momento que eu cheguei nessa conclusão. Eu falei, puxa vida, a nossa cabeça foi feita para escolher o melhor. Então a minha cabeça estragou quando eu aceitei, quando eu escolhi o que era pior. E aí que eu pensei, falei, é isso, é tão óbvio, meu, é tão simples, é tão básico. Se a gente escolhe o melhor para viver feliz, né? Se a gente escolhe o que é bom, pra gente ser feliz, pra gente viver da melhor forma, se a gente escolher uma coisa ruim, é claro que a gente vai viver da pior forma, é claro que a gente vai ser infeliz. E eu pensei, falei, puxa vida, meu, tão simples, por que que ninguém me explicou isso antes? Não é possível. Caramba, fui demorar 20 anos pra chegar nessa conclusão que é tão óbvia. Meu, se você escolhe uma coisa ruim, é óbvio que você vai sofrer, é óbvio que você vai ser infeliz. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso, que eu comecei a analisar, né? Que na verdade não é só com a droga, é com qualquer coisa na nossa vida. Tudo. A nossa cabeça, naturalmente, ela tá programada, ela foi criada para evoluir. Então, quando a gente tá em busca das coisas boas, a gente vai evoluir na vida, né? O progresso, a prosperidade, tudo isso tem a ver com o nosso sentir, né? Da gente, das pessoas, a humanidade viver cada vez melhor. Quando a gente aceita uma coisa ruim, aquilo ali corrompe a nossa cabeça. Aquilo ali altera a finalidade. É como se a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender, que tinha avisado a gente de que aquilo era ruim e a gente aceitou, é como se ela pensasse assim, ué, não tô entendendo mais nada. Isso não era ruim e você aceitou, então agora eu não entendo mais nada. E a partir desse momento, acontece um processo que se torna inverso à nossa evolução. Quando a gente aceita uma coisa ruim, a tendência é evoluir para a gente ir cada vez mais buscar as coisas ruins. É semelhante à trajetória de um foguete, que ele está subindo a toda. Então, se for comparar com a nossa vida, a gente está subindo, buscando as coisas melhor, e de repente a gente chega nesse ponto que a gente tem que decidir entre escolher o que é bom e o que é ruim. A gente escolhe o que é ruim. Então, ele vai dar aquela parada e vai começar a descer devagar. E quanto mais ele vai descendo, mais ele vai aumentando a velocidade até chegar no ponto máximo de autodestruição. É isso que acontece com a nossa cabeça. E isso acontece em todas as coisas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, o doce. O doce é uma coisa... Quem que não gosta de doce, né? A maioria das pessoas gosta de um doce, né? Brigadeiro, chocolate, bolo, sorvete, doce de leite, paçoca, rapadura. Então todo mundo vai buscar o doce por ser bom. Só que aí a pessoa gosta de doce. Aí um dia ela vê que ela está começando a ganhar um pouco de peso, porque ela está comendo um pouquinho a mais do que ela devia de doce, por exemplo. Aí um dia ela vai lá no médico, faz um exame de sangue e ela vê que ela está pré-diabética. O que ela deveria fazer? Deveria evitar o doce, né? Porque aquilo ali é uma coisa que vai ser ruim para ela. Só que não, ela consciente de que aquilo ali vai fazer mal para ela, ela começa a comer o doce. E o que acontece, meus amigos? Depois, ao invés dela controlar, não, ela começa a cada vez comer mais aquele doce ali. Então a pessoa chega lá num dia e fala, ai, eu tô me sentindo culpado. Por quê, amigo? Ai, porque eu comi um pouquinho de doce, eu não posso comer doce. Ah, não, meu amigo, não tem problema não, comer um brigadeirinho, assim, né? Não tem problema não. Não, mas é que eu comi 3 barras desse tamanho de soufflé, entendeu? A pessoa tem que comer, ela tem que fazer aquilo ali pra se sentir, pra sofrer. Ela tem que buscar o pior quando a cabeça dela é estragada, é alterada. E isso acontece em todas as coisas, com a droga, como no meu caso. A partir do momento que eu vi que aquilo
aquilo era ruim, aquilo ali se inverteu na minha vida. Eu comecei a buscar cada vez mais aquilo ali. E não era um pouquinho para sentir prazer, eu fui aumentando cada vez mais para se sentir infeliz, para sofrer cada vez mais. E isso é em todas as áreas. Então, por exemplo, na comida, a pessoa tá com problema de obesidade. Ao invés de ela parar com aquilo ali, controlar, não, ela começa a comer cada vez mais, ela começa a buscar mais. Ela come até se sentir mal, até passar mal, para ela ficar lá depois sofrendo, eu não devia fazer isso. O trabalho, você tá se sentindo de repente injustiçado no trabalho. Você acha que o chefe se aproveita de você, que todas as coisas passam para você, os trabalhos mais difíceis passam para você. Você aceita, porque você poderia ter mudado de emprego, você poderia ter falado não vou fazer isso, e se ele quisesse ele te demitisse, mas não, você aceita, calado ali, e aí você começa a reclamar para as outras pessoas, aquele problema ali, porque é só eu não ganho o suficiente, todo mundo se aproveita de mim, e aí você vai aceitando aquilo ali. Só que chega num dia, o cara pega e começa a passar aquilo para outra pessoa. Ao invés de você se sentir feliz, o que acontece com você? Você se sente deixado para trás, você fala, agora não precisa mais de mim, né? Ou seja, você se sente mal, e na verdade era para você se sentir bem de ter se livrado daquilo ali. O casamento, você, como eu já falei no outro vídeo, você casa porque a intenção era ser feliz, né? Porque você amava a mulher. Só que aí o casamento vai se tornando ruim, até que chega um dia que você fala, isso aqui tá tudo ruim. E você, ao invés de terminar, você aceita aquele relacionamento. O que acontece? Aquilo ali vai piorando cada vez mais, até chegar num ponto que nem de repente uma relação íntima você tem mais com a mulher, com a pessoa. E aí vocês dois vivem ali, os dois infelizes naquela coisa ali. Era o caso de repente você pensar, falar assim, quer saber? Eu não tenho mais, nem durmo mais com essa mulher aí. Essa mulher só me enche o saco, só me fica me implicando comigo, tal. Eu vou sair, eu vou sair com os meus amigos. Não, você não faz isso, você fica preso naquela coisa. Você sai, a mulher te manda uma mensagem, você volta lá pra ficar os dois naquele estado ruim lá. Se a mulher sai também, você sente falta. Você fala, onde que você foi? Onde você foi? Devia falar, Deus me livre, vai embora, fica mesmo, fica longe de mim, não. Não, você sente falta daquela coisa ruim. Ou seja, meus amigos, o negócio se inverte. E foi pensando nisso que eu pensei e falei assim, puxa vida, é isso. Então, o que eu preciso agora fazer para consertar minha cabeça? Eu preciso reaprender a viver, é aproveitar cada momento, o melhor possível, fazer o melhor com o que eu tenho em mãos, a cada momento, desde as decisões mais momentâneas, até as decisões que vão influenciar eu no futuro, né? Que sejam profissionais ou pessoais, enfim. É a cada momento que eu tenho que reaprender de novo. Não é ficar pensando, daqui 70 anos eu nunca mais vou ter um barco. Mas e agora? Do jeito que eu tô vivendo? Não, tem que aproveitar o agora, entendeu? É isso que vai determinar o futuro. Então foi pensando nisso que eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou mudar minha vida. Eu vou consertar minha cabeça. Eu vou reaprender a viver e eu vou ser feliz de novo. Mas aí, meus amigos, eu não podia continuar a minha vida sabendo da forma que eu vivi, sabe? Aquela sujeira, não. Eu precisava me livrar daquilo. E ao mesmo tempo, parece que teve uma sensação comigo, assim, de que parece que, sabe, uma coisa que eu senti assim, que, tá bom, agora você viu que você escolheu uma coisa ruim lá e você foi infeliz. Então agora você descobriu que foi você que escolheu isso aí, né? Agora você quer viver feliz, né? Falou tanto mal do mundo, falou que não queria mais que acabasse com essa porcaria, e agora você quer viver feliz, né? Então agora você vai ter que contar pra todo mundo que o culpado foi você. Então você vai ter que contar pra todo mundo que você escolheu uma coisa ruim e foi isso que acabou com a sua vida. Não é o mundo que é ruim, não é as pessoas, fui eu. Então por isso, meus amigos, por esses dois motivos, que eu precisava passar limpo esse passado meu, que eu decidi mostrar toda aquela sujeira, sabe, a situação que eu tava vivendo, as caras de pânico lá. Como que pode um ser humano chegar num ponto desse, deixar de viver, deixar de aproveitar a vida, buscar as coisas ruins, buscar sofrer? Como que pode? E aí foi que eu comecei a pensar, olhando todos esses outros casos que eu falei, né, em relação à obesidade, ao casamento, o relacionamento tóxico, a droga, que eu comecei a ver que aquela sujeira que eu estava vivendo, o que significa sujeira? Ela tem a ver com a dignidade. Quando a cabeça estraga, ela é inversamente proporcional à dignidade. Quanto mais estragada, menor
vai ser a dignidade que você vai ter. E eu cheguei no ponto máximo. A droga é o pior exemplo, porque além da infelicidade, ela pode levar também à ruína, à degradação. Mas isso funciona para qualquer coisa. A dignidade, né? A sujeira que eu estava vivendo lá. O que isso significa? Isso aí é a mesma coisa que a pessoa, a violência, a humilhação, o desprezo que a pessoa sofre de repente num relacionamento amoroso, num relacionamento profissional. É a mesma coisa. É aquela coisa que a pessoa tem no íntimo dela. Ela sabe que ela tá passando aquilo ali, não precisa ninguém ver, mas ela sabe que ela tá passando aquilo ali. O alcoolismo, a pessoa beber até cair no chão, até falar besteira, até fazer escândalo, fazer xixi na calça, vomitar em si próprio. É a perda da dignidade. É a mesma coisa, é a cabeça estragada. Em relação à comida, a pessoa fala pros outros que ela tá fazendo regime, mas ela à noite vai lá comer escondido, se empanturra, ela se enche lá, ninguém tá vendo, mas ela sabe que ela tá fazendo aquilo ali. E essa perda de dignidade, ela coopera muito pra gente ir se autodestruindo cada vez mais. Então foi por isso, meus amigos, que eu decidi expor todo esse lado meu, esse lado feio que aconteceu na minha vida, e explicar, não sou eu, meus amigos, não sou eu, foi a minha cabeça estragou, entendeu? E isso pode acontecer com você também. Então é por isso que o tiozão decidiu contar a experiência dele. O tiozão não tá dizendo que esse é o segredo da vida, que é a descoberta do... Não tem nada a ver. Por isso que eu chamei de o relatório da minha experiência de vida. É a minha conclusão. De tudo que eu passei, não é uma teoria sobre os casos que eu tô olhando, não. O que eu tô relatando é o que eu sofri na pele, é a minha experiência, o processo que eu vi acontecer e não tinha conseguido mudar até hoje. Mas o tiozão aprendeu, o tiozão vai consertar a cabeça, o tiozão vai dar a volta por cima e espero que o meu exemplo possa ajudar outras pessoas. Então esse é o meu relato de hoje.